E dando continuidade à nossa aula, né? Da última vez eu ensinei a fazer a explosão do nosso inimigo, certo? Então você vinha aqui com o nosso personagem, você clicava, ele efetuava o tiro. E quando entrasse em colisão com o nosso inimigo, aí ó, explodiu. Certo? O que vamos fazer hoje? Vamos ensinar o nosso inimigo a atirar. Eu vou fazer da maneira mais simples. Só que a maneira mais simples ela pode se tornar complexa. Vai da criatividade de vocês. Então a maneira que eu vou criar, ela abre N portas de vocês criarem N níveis de dificuldade. Lembrando que no próximo tutorial, ainda não vou dar spoilers do que é. Vocês vão ver que a forma que o nosso inimigo vai atirar vai variar muito com a próxima aula, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um prefab. Vem aqui em Create, Prefab. E a gente vai chamar esse prefab de Pai Tiro Inimigo, certo? E o que a gente vai fazer? Aproveitando que a gente já criou o nosso Pai Tiro, que é o tiro do nosso personagem, a gente só vai vir aqui, clicar e arrastar para cima. Automaticamente ele vai duplicar, o que seria duplicar e recriar o nosso Pai Tiro, certo? Só que acontece, o nosso Pai Tiro, a gente vai jogar ele para nossa cena aqui e vai alterar algumas propriedades. Lembrando que a gente tinha criado um script de velocidade de tiro e a velocidade do nosso tiro tá indo para cima. Se eu der o play, nosso tiro tá subindo. O que a gente quer é que ele vá ao contrário. Por quê? É o nosso inimigo que tá atirando, não o nosso personagem. Então a gente quer que ele faça a movimentação de cima para baixo e não de baixo para cima, certo? Então o que a gente vai alterar é muito simples. Na velocidade de tiro, aquela variável que a gente criou, a velocidade dele tá positivo 1. A gente vai vir aqui e vai simplesmente colocar um negativo na frente, certo? Então se a gente movimentar o nosso tiro aqui, ó, mais ou menos para cá, e der um play, vocês vão ver, ó, que ele vai na direção contrária agora, porque a gente negativou a velocidade dele, certo? Feito isso, a gente vai dar um apply, porque tem que aplicar as alterações. E aí a gente vai criar o nosso script que faz com que o nosso inimigo atire. Então vem aqui na pasta script, dá um create JavaScript e vamos chamar de inimigo underline atira. Vamos abrir ele. Aí, abriu. O que a gente vai fazer? É muito simples, gente. Essa aula eu acho que é uma das mais fáceis que eu tô passando. A gente vai vir aqui no nosso personagem tira e vai copiar o script e simplesmente... Opa! Fechei o solution sem querer. E simplesmente vai vir aqui e vai colar. As únicas alterações que a gente vai fazer, por ser C Sharp, aqui no Public Class, geralmente fica o nome do script. Não é geralmente, na verdade. Fica o nome do script. Só que ele tá com o nome do script do personagem atira. Então ele vai acusar erro. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai vir aqui no personagem atira e vai trocar de personagem para inimigo. Certo? Trocou aqui para inimigo. A gente vai trocar agora a seguinte coisa. Lembra que no personagem atira, quem faz a ação de atirar é o próprio jogador. Então a gente tinha aqui no input, get button, fire 1. Quando você clicasse o fire 1, que seria o lado esquerdo do mouse, ele dava o tiro. No caso, o nosso inimigo, ele não faz ação de atirar. Então o jogador não vai dar ação falando assim, ô inimigo, atira, tô clicando, atira. Não, tem que ser algo automatizado. Tem que ser a própria máquina que faz atirar. Então o que a gente vai fazer? A gente só vai vir aqui no input e vai deletar até o Ezinho, que a gente chama, né? Os dois Ezinhos. Vem e deleta. Isso porque a gente só vai falar que no tempo que eu disser, o nosso inimigo vai efetuar o tiro. Então é só no tempo e na frequência que eu disser. Eu venho aqui, dou um save, né? A gente vai jogar o nosso pai tiro pra dentro da cena. Vai ser... Na verdade já tá, né? Mas vai setar a posição dele... Ixi, eu coloquei 2, pera aí. Deixa eu dar um delete. Vai setar a posição dele... Vai sair mais ou menos daqui, ó, de dentro do nosso inimigo. E no nosso inimigo, no cubo, a gente vai aplicar o nosso script. Então a gente vai pegar o nosso script do inimigo tira, vai jogar ele pra cá. E aí a gente vai pegar o nosso prefab de pai inimigo, o pai tira inimigo, e vai jogar pra dentro do Game Object aqui, certo? E aí você determina a frequência. A frequência faz com que você possa já criar uma certa dificuldade no nosso inimigo. Mas antes de eu falar a frequência, eu vou mostrar um simples bug que a gente vai corrigir, mas só pra mostrar o que aconteceria. Feito tudo isso, salvo o projeto, claro, é sempre bom estar salvando. Se eu der o play, o nosso inimigo vai ser destruído, como vocês viram. Isso porque o nosso pai tiro inimigo, ele tá setado com a tag tiro. Então o que acontece? O nosso tiro inimigo, por mais que a gente saiba que ele é o inimigo, o nosso inimigo ainda não sabe. Ele vai pensar que seria como se fosse um tiro do jogador, por isso está destruindo ele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai adicionar uma tag, e essa tag vai se chamar tiro inimigo.
essa tag vai dar início para quando o inimigo acertar o nosso jogador, o jogador vai receber a ação de o seguinte: quando o tiro inimigo acertar ele, você é destruído, você perde uma vida. A lógica inversa do que a gente fez do jogador pro inimigo, só que seria do inimigo pro jogador, entenderam? Então a gente vem aqui no nosso pai tiro inimigo e vai aplicar a tag tiro inimigo. Aí acontece, se eu der o play, o nosso inimigo não é mais destruído. E aí vocês estão vendo que tem a frequência. Ó a frequência saindo. Tem um padrão de tiro. Só que aí eu consigo criar de certas dificuldades. A frequência aqui tá 1. Vamos dizer que tem um inimigo que é mais difícil, que a frequência dele é 0.2. Ó lá, sai uma rajada de tiro. Ou tem um que é muito mais fácil, que a frequência de tiro dele é 5. Então a cada 5 segundos, ó, sai um tiro. Pô, saiu. É muito mais fácil. E aí, em cima disso, você pode criar a dificuldade que você quiser. Entenderam? Por isso que eu falei, vai mais da criatividade da pessoa que está desenvolvendo. Então, salvo. Já colocamos o setão aqui. Agora, como vocês estão vendo, o nosso tiro está saindo. Só que aqui na nossa cena, ó, ele não está sendo eliminado. Ele está seguindo e vai ficar naquilo que eu falei para vocês, consumindo memória. Então, o que a gente vai fazer? Aproveitando aquele script que a gente criou de velocidade de tiro, a gente vai adicionar uma segunda condição dentro desse if. O que a gente está falando aqui? Se o nosso tiro do jogador, no caso, chegar na posição 3 do nosso jogo, ele vai ser eliminado. A gente vai colocar uma segunda condição que vai ser assim: se o nosso tiro chegar na posição 3, ou, esse sinal que eu tô colocando aqui, galera, é de ou. Tem o sinal de e, que é somando, e o sinal de ou. O ou vai ser, se uma das duas acontecer, ele executa a função. O e acontece se a primeira condição acontecer e a segunda condição acontecer, aí ele valida e executa tudo. Se acontecer só uma, ele não valida. Então, a gente tem, se ele chegar na posição 3, ou a mesma coisa, transform.position.z for menor que menos 3, porque é o contrário, é o negativo, ele vai também destruir o objeto. Então a gente dá um save aqui. Só ver se não vai ter nenhum bug. Ah, peraí. Pronto. Esqueci de colocar os dois parênteses aqui. Então o que a gente está falando? Se na posição 3 chegar, destrói. Ou se chegar na posição menos 3, destrói também. Então no caso agora, se vocês observarem, vai ter nosso tiro, ó. Tiro do nosso inimigo numa certa frequência que a gente determinar. E ele vai chegar no menos 3, ó. E tá sendo eliminado. Estão vendo? Então não vai acarretar ficar sobrecarregando a memória e ficar, tipo, inúmeras vezes vários tiros. Bom, basicamente essa foi a nossa aula. Na próxima aula eu vou ensinar como a gente faz as variações de mecânica do nosso inimigo para criar a dificuldade do nosso jogo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Se inscreva no canal se você é novo. É isso aí.